Olá a todos! Hoje irei falar sobre a Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789, e que alguns autores consideram ela como sendo uma inauguração da Idade Contemporânea. Os historiadores do século XIX, eles fizeram uma linha divisória na história, no qual atribuíram este acontecimento um caráter de marco divisor entre a Idade Moderna e a Contemporânea, por conta da radicalização política que o caracterizou, é claro. Até o século XVIII, a França era um estado que era regido por um modelo absolutismo monárquico, ou seja, o rei francês Luís XVI, ele personificava o estado, reunindo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, o rei, ele personificava o Estado. Dentro da estrutura do Estado absolutista, havia 3 estados no quais a população se enquadrava. O primeiro estado era representado pelos bispos do alto clero. O segundo estado tinha como representantes a nobreza, ou a aristocracia francesa, que desempenhava funções militares ou funções jurídicas. O terceiro estado, por sua vez, era representado pela burguesia, que se dividia entre membros do baixo clero, comerciantes, banqueiros, empresários e trabalhadores urbanos, e, é claro, sem se esquecer dos camponeses, totalizando cerca de 97% da população. Logo à segunda metade do século XVIII, a França ela se envolve em inúmeras guerras, como a Guerra dos 7 Anos, sendo de 1756 a 1763, contra a Inglaterra, e o auxílio dado aos Estados Unidos na Guerra da Independência de 1776. Ao mesmo tempo, a corte absolutista francesa, que possuía um alto custo de vida, era tudo financiado pelo Estado, que por sua vez já gastava bastante com seu orçamento e com a burocracia que o mantinha em funcionamento. Membros da terceira posição social, caracterizados como os burgueses, eles eram muito influenciados pelos pensamentos iluministas e pelos panfletos que propagavam a ideia de liberdade e igualdade, que rodava ali pela população. Eles passaram a ser os mais afetados pela crise. No final da década de 1780, a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses começaram a exigir uma resposta do rei, da corte. A crise que os afetava, bem como passaram a reivindicar os direitos mais simples e uma maior representação na estrutura política francesa. E em julho, em 1788, houve uma convocação dos Estados Gerais. Quais são esses Estados Gerais? Eu custei um pouco entender, eu tive que procurar em alguns outros textos, que os Estados Gerais são a nobreza francesa, o alto clero e o terceiro estado, que no caso é a burguesia. E então, voltando ao que eu estava falando, eles fizeram uma reunião para a deliberação sobre os assuntos relacionados à situação política da França, porque realmente a coisa estava feia. E nessa convocação, o conflito entre os interesses do terceiro estado e da nobreza e do clero, que apoiavam o rei, se acirraram. O rei, então, estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789, com o objetivo de decidir pelo voto o rumo do país. Portanto, os votos eram por representação de Estado. Sendo assim, sempre o resultado seria 2 votos contra 1, ou seja, primeiro e segundo estados como terceiro. Fato que ele despertou uma indignação na burguesia e nos trabalhadores urbanos. A burguesia, que liderava o terceiro estado,
propôs em 10 de junho uma Assembleia Nacional, ou seja, uma assembleia para formular a nova Constituição da França, no qual não teve resposta do rei e nem da nobreza e muito menos do alto clero. Em 17 de junho, os burgueses, trabalhadores e os demais membros do terceiro estado declararam uma reunião para a formulação de uma nova Constituição para a França, sem a resposta do primeiro e do segundo estado. Ao mesmo tempo, começava levemente popular em Paris, em outros camponeses. E é nessa conversa para cá, conversa para lá, que inicia a Revolução. Em 14 de julho de 1789, a massa de populares tomou a Bastilha, a prisão que era o símbolo do antigo regime. E em 4 de agosto, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortava os privilégios da nobreza, com a isenção dos impostos e o monopólio sobre as terras cultiváveis. A Assembleia, ela instituiu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que reivindicava as condições de cidadão aos franceses e não mais aos súditos do rei. Em setembro de 1791, foi promulgada a nova Constituição Francesa, assegurando a cidadania para todos, pressionando o monarca Luís XVI a aceitar os seus critérios. Luís XV, não? A Assembleia, ela instituiu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que reivindicava as condições de cidadão aos franceses, e não mais aos súditos do rei. Em setembro de 1791, foi promulgada a nova Constituição Francesa, assegurando a cidadania para todos e pressionando o monarca Luís XVI a aceitar os seus critérios. Essa Constituição, ela previa ainda a igualdade de todos perante a lei, o voto ao cesitário, a confiscação das terras eclesiásticas, o fim do dízimo, a constituição civil do clero e dentre outros pontos. E foi aí, a partir deste momento, em que a França revolucionária esboçou o seu primeiro tipo de governo, a monarquia constitucional, que durou entre 1791 a 1792. O mais radical da Revolução, os jacobinos, que havia participado da Assembleia Constituinte, sentando-se à esquerda do plenário, e opondo-se aos gerondinos, que se posicionavam à direita. Eles defendiam uma ampliação da perspectiva revolucionária, cuja proposta não era submeter as decisões da alta burguesia, que se articulavam com a nobreza e ao monarca. Os jacobinos, eles queriam radicalizar a pressão contra os nobres e o clero, e instituir uma república revolucionária, sem nenhum requisito da monarquia. Prevendo as ameaças que vinham dos rumos que a revolução tomava, o rei Luís XVI articulou um levemente contra-revolucionário, com o apoio da monarquia austríaca e da prussiana. E em 1792, a Áustria ela invade a França e declara guerra àquela. A população parisiense, após saber dos planos do rei, invadiu o Palácio Real de Tuileries e prendeu o rei e sua família. O rei e sua esposa Maria Antonieta tiveram suas cabeças decepadas pela guilhotina em 1793, e ali a monarquia constitucional chegou ao fim no mesmo ano. Situação bem radical, né? E com o fim da monarquia constitucional,
Houve também uma dissolução à Assembleia dos Constituintes e à Convenção Nacional de um novo parlamento. O período da Convenção se caracterizou pela forte presença do radicalismo, dos jacobinos, comandando, a Revolução. O momento que se tornou o conhecido com a fase terror, sobretudo por conta do uso indiscriminado da guilhotina como máquina de morte. Então, com o fim da monarquia constitucional, houve também a dissolução da Assembleia Constituinte e da Convenção Nacional de um novo parlamento. O período da Convenção ele se caracterizou pela forte presença do radicalismo dos jacobinos, comandando a Revolução. O momento que se tornou como conhecido com a fase do terror, sobretudo por conta do uso da guilhotina como máquina de morte. Os nomes como Robespierre, Saint-Just e Danton figuram entre os principais líderes jacobinos. E é neste período que também a Áustria e a Prússia elas prosseguiram a sua guerra contra a França. Eles temiam que essa revolução se espalhasse entre seus territórios monárquicos. E é nesse processo de confronto contra essas duas monarquias, que nasce o Exército Nacional Francês, ou seja, um exército que pela primeira vez não era composto por mercenários ou aristocratas, mas do povo, de uma nação que se via como nação. E é no ano de 1795 que a burguesia conseguiu retomar o poder e, através de uma nova Constituição, instituiu uma nova fase, a Revolução, chamada de Diretório. O órgão composto por mais 5 membros indicados pelos deputados. Mas é a partir deste mesmo ano que vem a crise social. Ela se torna muito ampla na França, o que exigiu um contorno político mais eficaz, sob pena de volta da radicalização jacobina. E um dos mais jovens e destacados generais da Revolução, o Napoleão Bonaparte, era o nome esperado pela burguesia para dar ordem à situação política francesa. E em 1799, ao regressar do Egito à França, Napoleão ele encontrou um cenário conspiratório contra o governo diretório. E foi neste cenário que ele passou a figurar como ditador, inicialmente dando o golpe de 18 de Brumário, que segundo o calendário revolucionário, e depois como um cenário político do continente europeu. E um dos mais jovens e destacados generais da Revolução, o Napoleão Bonaparte, era um nome esperado pela burguesia para dar ordem à situação política francesa. E é no ano de 1799 que, ao regressar do Egito à França, o Napoleão ele encontra um cenário conspiratório contra o governo do Diretório. E é neste cenário que ele passa a figurar como um ditador, inicialmente dando um golpe de 18 de Brumário, segundo o calendário revolucionário, e depois como imperador da França. O período napoleônico ele durou de 1800 a 1815 e mudou o cenário político do continente europeu, ao passo em que se expandiu o ideal nacionalista para várias regiões do mundo. Assim que ocorreu a Revolução Francesa. Foi em 1700, na Europa, que se deu origem ao movimento chamado de Iluminismo. As palavras que mais se destacam é a liberdade, igualdade e fraternidade. Tendo dominação pelos reis absolutistas, foi conhecido também como séculos das luzes. Suas principais características foi defender o uso da razão e do conhecimento.
O iluminismo rejeitou a herança medieval e, com isso, teve seu período chamado de Idade das Trevas. Seus principais pensadores foram René Descartes, John Locke e Isaac Newton. Os pensadores iluministas, com suas ideias, provocaram uma verdadeira revolução na sociedade. Além de o iluminismo ter na Inglaterra, teve na França e na Itália, mas se destacou muito na França. No século XVII, ser iluminista significava romper com os padrões existentes, sociais, políticos, culturais, econômicos. As ideias iluministas, esclarecimento da população, fé na ciência, crença na razão humana e progresso da humanidade. E os principais meios de difusão do iluminismo, os locais que mais se destacavam para as reuniões mesmo do iluminismo, ou mesmo estudo, ou conhecimento, etc., eram jornais, gazetas, correios, magazine, uma obra que se destacou, mas também você podia conhecer o iluminismo, era a enciclopédia, porque muitos pensadores, que creio que são os franceses colocaram suas ideias e conhecimentos e juntaram no livro que se destacou como enciclopédia, que é uma grande obra de conhecimento. Teve também, para a gente viver sobre o iluminismo nessa época, viver nós, né? Mas o passado mesmo eram as academias, os salões, os cafés, os clubes e, de grande importância, a maçonaria, que muito sabe, é uma sociedade fechada, também considerada às vezes secreta, de só homens que se ajuntam entre si e discutem, ninguém sabe muito coisa sobre eles, mas se sabe que o iluminismo se destacou bem na maçonaria. E os princípios do iluminismo é a universalidade, usava todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou étnicas. A individualidade, cada um é único, e a autonomia, os homens são aptos a pensar por si, mesmo sem interferência religiosa ou da ideologia, a mitologia, a crença, entre outras coisas.